Olá, queridos, tudo bem? Bom sábado para vocês, que Deus abençoe, graça e paz. E vamos dar sequência, então, na biografia de Jesus, só para retomar no vídeo anterior, que foi ontem, eu falei um pouco ali do período de nascimento mesmo de Jesus, né? Que foi ele ter nascido numa manjedoura, e ali o anjo apareceu para José e Maria, que eram os pais de Jesus. E ali eles deram a direção para onde eles deveriam levar Jesus, para que ele se mantesse em segurança depois daquele decreto do rei Herodes, que era para matar todas as crianças de 0 a 2 anos, né? Assassinar as crianças. E então, para que Jesus se mantesse seguro, apareceu um anjo diretamente a José, onde deu a direção para que ele fosse para o Egito para manter ele e a família, né? A esposa e o filho em segurança. Então Jesus passou ali sua primeira infância, acredito que dentro do Egito, né? Ele ainda recém-nascido, ele foi para lá e ficou por ali. Aí boa parte da infância de Jesus também ele foi para Nazaré, que fica na Galileia. Então a Bíblia ela não relata muita coisa sobre a infância de Jesus, né? Então para a gente estar trazendo informações mais detalhadas é um pouco mais assim, complicado, da infância de Jesus. Mas a gente tem pequenas passagens ali que nos dá a entender um pouco sobre como foi. Então, a primeira infância ali, a adolescência, Jesus passou em Nazaré. Uma das partes que conta da adolescência ali de Jesus foi quando ele foi para uma festa em Jerusalém com a família, a festa de Páscoa, que eles costumavam ir comemorar, né, celebrar a festa de Páscoa dos judeus. E após acabar a festa, passou ali, terminou e estavam voltando para casa, José e Maria, quando eles deram falta que Jesus não estava com eles. Eles voltaram para procurar Jesus. E aí, nessa procura, eles, poxa, onde será que Jesus estava? Nossa, vamos pensar onde que ele poderia estar. José e Maria decidiram ir até o templo. E realmente Jesus estava lá, relata lá na Bíblia que Jesus estava no templo discutindo com alguns dos sacerdotes. E ali também dentro dessa passagem existe comentários que ele era admirado pela sua inteligência, né? Então foi pouca parte dessa fase de Jesus que fica relatada e descrita na Bíblia, tá? Ali no Novo Testamento, dentro dos primeiros livros ali de Mateus, Marcos, Lucas, esses primeiros livros ali a gente já consegue entender um pouco mais sobre a vida de Jesus, mas com poucos detalhes dessa fase de infância e adolescência. Jesus foi batizado ali por volta dos seus 30 anos aproximados pelo João Batista. Quem não sabe, João Batista era primo de Jesus, mas ele já era um homem adulto, né? E Jesus já tinha se aproximado ali 30 anos. Isso foi em Israel, no Rio Jordão. E aí a gente pensa às vezes, né, que nossa, Jesus viveu 30 anos e não tem muitos relatos bíblicos, e em 3 anos depois todas essas coisas que ele trazia ficaram escritas, né? Então, às vezes, a maior parte do nosso tempo, realmente, ninguém vai saber. Na maior parte da nossa vida, ninguém vai saber. Mas que quando for para as pessoas saberem, independente de se for grande parte ou pouca parte das pessoas saberem, que sejam coisas boas, que sejam coisas que transformam a vida das pessoas, que agreguem na vida das pessoas, não coisas ruins, né? Porque o pouco tempo que esses 3 anos ali que Jesus deixou os ensinamentos dele ali foram curtos, né? 3 anos, mas que são lembrados até hoje. Então eu acho que vale a pena a gente às vezes refletir sobre os períodos da nossa vida, tá? E isso também, ele começou, antes dele começar a expandir o ministério dele, ele escolheu os seus discípulos. E nessa escolha dos seus discípulos, Jesus, ele ensina a gente que a gente não consegue fazer tudo sozinho.
mesmo ele sendo Deus em figura humana, ele optou em ter pessoas ao lado dele, ele optou em dividir o fardo, em dividir o trajeto, né? Ele optou em ensinar as pessoas a fazerem aquilo que deve ser feito. Ele não chegou a olhar, eu faço porque eu sou bom, porque eu sou suficiente, porque eu sou o melhor de todos, mesmo que ele seja. Ele ainda assim se tornou, se igualou a nós e nos deixou esse ensinamento de que a gente precisa das pessoas, de que Deus sempre vai permitir colocar pessoas ao nosso lado. E as pessoas as quais Jesus escolheu para caminhar com ele não foram os doutores da lei, não foram os reis, não foram nem os sacerdotes, nem profetas ali. Jesus escolheu os improváveis, os miseráveis, os que viviam numa situação de extrema miséria, às vezes pobreza, e às vezes de uma situação bem improvável. Né? Ele escolheu cobradores de impostos, que eram pessoas mais carrascas, pessoas brutas, né? Pessoas vistas como violentas naquela época, ou as mais agressoras. Ele escolheu os pescadores, que também era uma profissão difícil. Uma das passagens ali da Bíblia, para quando a gente lê, diz que os pescadores, eles tinham que pescar eles pescavam e vendiam os seus alimentos, e em troca eles recebiam peixes que sobravam dos 3, 4 dias antes. Então, assim, eles não tinham uma vida muito fácil também. Então, se você é daquele tipo que escolhe as pessoas que vão dar com você pelo que aquela pessoa pode te proporcionar, você não está vivendo o evangelho. Se você escolhe ser amigo de um fulano que tem uma casa boa, uma casa bonita, a melhor de todas, somente pela estrutura daquela casa ou pelos carros daquela pessoa, você não está vivendo o que Jesus nos ensinou. Às vezes, irmãos, eu vejo muito jogo de interesse dentro das amizades, tá? E Jesus não ensinou isso, porque a intenção de Jesus era transformar a vida daqueles homens, né? Que eles viviam ali dentro de uma realidade totalmente complicada, difícil mesmo. E Jesus escolheu eles dentro daquela realidade. Jesus escolheu aquelas histórias tão difíceis, tão marcadas às vezes, né? Para fazer algo diferente na vida daqueles homens, para que eles pudessem passar e dar continuidade no ministério de Jesus, que é o que nós tentamos fazer até hoje. Mas a gente precisa alinhar na nossa vida, nos nossos pensamentos, que nós não podemos nos aproximar somente daqueles que têm uma condição melhor, ou daquele que é dono de uma empresa com interesse de conseguir um emprego, ou aquele irmão que tem a melhor casa para a gente poder estar se reunindo só na casa daquela pessoa. Então, Jesus escolheu os que eram improváveis, os com dificuldade. Então, irmão, se você hoje se encontra numa situação difícil, você não é inferior por causa disso, você não é menor ou menos do que ninguém pela essa condição que você vive hoje. Jesus escolheu aqueles que aparentemente viviam numa situação difícil e transformou a vida dessas pessoas. Por quê? Porque eles começaram a caminhar com Jesus. Então, começar a caminhar com Jesus é a nossa única opção, a nossa única saída para a gente ser realmente transformado. Então, assim, Jesus, ele nos ensina, cada momento ali que a gente vai lendo a palavra, a gente vai aprendendo muito com Jesus, que Jesus, ele não só colocou os discípulos dele para andar com ele, mas ele ensinou como eles deveriam fazer, né? Ele foi ensinando, e ele não só eu que vou falar, só eu que vou ensinar, só eu que vou dar direção, não. Diz na palavra ali que Jesus deixou sobre a vida de seus discípulos a autoridade para repreender demônios e para fazer obras ainda maiores. Então, Jesus, ele não se limita na nossa condição financeira, Jesus não se limita nas nossas dificuldades, Jesus não se prende no que a gente tem para oferecer, porque ele nos capacita para fazer o que ele quer que nós façamos, desde que nós estejamos disponíveis, porque
se Pedro, se o João, se, enfim, o Tiago, se os discípulos não se disponibilizassem para Jesus, Jesus também não invade. Então, que chegue hoje o tempo na vida de vocês de caminhar com Jesus, de permitir essa transformação na vida de vocês. E às vezes existem pessoas que vão passar a vida inteira assim, né, sofrendo com perseguições, dificuldades, mas se ela caminha com Cristo, ela está segura. Se ela caminha com Jesus, ela tem a convicção de que aquilo lhe basta. Não que nós não devemos trabalhar e ansiar e buscar por ter as nossas conquistas, por dar um conforto para nossa família, para ser algo melhor todos os dias. Mas a gente tem que entender que mesmo a gente tendo tudo isso, o mais importante é Jesus. Se você for num comparativo de classe social, você entrar numa favela e você conversar com as pessoas ali, você vai ver muitas histórias sofridas assim, mas você vai ver que são o povo que sempre está ouvindo uma música, está conversando entre eles, estão dando risada, estão ali, sabe, em comunicação direta. Se você for em um palacete, às vezes um palacete, né, condomínios de luxo, eles nem olham para a cara dos vizinhos, eles não se comunicam, eles não conversam. E aí, se você vê também o índice de pessoas que tiram a própria vida, é aqueles que têm dinheiro, são os ricos, são os milionários, são os que dizem que aos olhos humanos é os que têm tudo. E aqueles que têm nada estão brincando lá na favela, estão fervendo, estão fazendo bagunça, estão comemorando. Entende? Então não é a riqueza que vai te trazer a paz, não é a riqueza que vai te trazer os valores que você precisa desenvolver dentro de si. Sabe? Então, irmãos, que você sim trabalhe muito, que você entregue para Deus os seus sonhos, que você conquiste as suas coisas e que você tenha dentro de você a certeza de que nada e ninguém tem que estar acima do nosso Deus, acima dos ensinamentos que Jesus nos deixou. E quando você olha para você e você começa a olhar assim, o que eu tenho para oferecer? O que eu posso oferecer? Jesus é muito claro na escolha dos seus discípulos, que ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos, desde que a gente deixe, que a gente permita, desde que a gente realmente queira. Então, irmãos, nesse sábado, assim, eu refleti um pouco em cima dessa passagem, sabe, desses ensinamentos ali que Jesus nos deixou com as atitudes dele, sabe? E eu vou ler aqui para vocês Marcos 3, no 14, no 13, aliás, 3:13, que fala assim: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse para pregar. E também tivesse autoridade para expulsar demônios. Então aqui não está dizendo que Jesus fez tudo sozinho, mas ele viu a necessidade e como seria melhor se ele permitisse, se ele ensinasse, se ele fizesse multiplicar aquilo o que ele fazia. Então ele deu essa autoridade para os discípulos, ele deu essa autoridade para mim, ele deu essa autoridade para você, porque ele também nos escolheu, né? Ele morreu por nós, ele pagou o preço pelos nossos pecados, ele sofreu todas as dores que nós passamos hoje, tá? Então, sabe, irmãos, pensa nisso, reflita nisso, reflita nessa palavra, tá? De que o caminhar com Deus nos transforma. Eu sou a pessoa mais perfeita desse mundo, bem longe disso. Estou num caminho de transformação. A partir do momento que eu resolvi caminhar com Jesus, a minha jornada é de transformação. Então, que a vida de vocês seja transformada nesse dia, que o pensamento de vocês seja renovado, seja abençoado, que a partir de hoje vocês consigam entender que não é tempo e nunca foi, na verdade, né? O certo, a tua obrigação hoje é influenciar as pessoas,
Então, cuidado com as suas atitudes, cuidado com os seus vocabulários, com os seus costumes, e passe a não se influenciar, e sim influenciar as pessoas, mas de uma forma positiva, para algo maior, algo melhor, tá? Então, irmãos, hoje o vídeo ficou um pouquinho mais curto, mais breve, um pouquinho, mas eu espero que vocês estejam gostando desses conteúdos. Amanhã eu vou trazer algo diferente também, ainda dentro da biografia de Jesus. Vou estar lendo um pouco mais aqui, para estar trazendo alguns resumos mais bacanas para vocês, mais legal, para que vocês consigam estar entendendo um pouco mais sobre a biografia de Jesus, que está dentro do Novo Testamento, que são 27 livros do Novo Testamento. Então é isso que eu tinha para hoje. Que o Senhor abençoe o coração de cada um de vocês. Que o Senhor leve para casa de vocês esperança, alegria, refrigério na alma de vocês, tá? É isso, irmãos. Graça e paz, que Deus os abençoe. Até amanhã.